Fala baixistas, tudo bem? Esse é o segundo vídeo da série Analisando Baixistas, onde eu pego para falar um pouco sobre alguns baixistas aí das bandas que eu mais ouço, aqueles baixistas que me influenciaram ao longo da minha vida. E hoje a gente está aqui para falar sobre o Greg Kay, o Greg Kreisel do Offspring. Não vou me aprofundar aqui nem falar sobre a questão das brigas internas que eles tiveram ultimamente, da posição do Greg em relação à banda. Esse vídeo aqui é para falar 100% da parte musical, né, desse assunto. E para começar, eu acho que a palavra para mim que define o Greg Kay como baixista é competente, né? E por que eu acho isso? Eu acho que o Greg Kay é um baixista que ele, ao longo na história do Offspring, assim, eu sinto que ele entregou aquilo que uma banda de punk rock precisa de um baixista, né? Então ele tem solidez, né, para acompanhar a levada hardcore da bateria. Ele é um baixista que tem criatividade, ou seja, tem várias linhas que são diferentes, são interessantes, né? Não são linhas basicamente só com a tônica, né? Então são linhas que tem um trabalho por cima, então acho que é bem interessante. Mas ao mesmo tempo eu não acho que ele é um super baixista, assim, um instrumentista de destaque, né, na categoria. Tanto que quando você vai falar sobre baixo no punk rock, dificilmente você para falar sobre o Greg Kay ou você ouve, né, você ouve falando sobre ele. Geralmente o destaque está aí muito mais no Matt Freeman, do Rancid. Até o Mike Dirnt do Green Day, que é outro vídeo que eu fiz aqui. Mas eu não queria deixar de falar do Greg Kay porque eu acho que ele tem um trabalho como baixista muito interessante que muitas vezes não é comentado. E também tem um valor pessoal para mim porque, querendo ou não, Offspring foi uma das principais e uma das primeiras bandas que eu comecei a ouvir quando eu entrei no mundo aí do punk rock, lá em 90 e alguma coisa, né? E o que me pegou para ficar tão ligado assim no Offspring e no baixo do Greg Kay, eu já conheci o Offspring, eu gostava assim das músicas, mas eu nunca tinha parado para reparar no baixo, mesmo porque quando eu comecei a ouvir eu ainda não tocava baixo, né? E aí quando eu comecei a tocar baixo, foi na época que o Americana tava bombando. E eu peguei o Americana de um colega meu que ele tinha comprado, botei para ouvir, né? E aí logo na primeira música, né, que é a Have You Ever, tem aquela parada que é assim. Que quando eu ouvi essa frase, né, a música toda parava e ficava só a bateria dando uma segurada e o baixo fazendo essa frase, foi ali que me pegou as finais aqui, que são legal, assim, né? Eu tava começando a entender o que era o contrabaixo e tal, e aí quando eu prestei atenção nisso, eu percebi que o Offspring tinha algumas linhas de baixo legais por trás, mas que não tinham muito destaque, né? Mas aí eu comecei a prestar muito mais atenção, e aí realmente eu virei um super fã, assim, do trabalho que o Greg Kay fez como baixista junto com o Offspring, né? Tem inúmeras linhas de exemplo, assim, mas quando eu falo de eu achar ele um baixista competente, mas não achar que ele é um baixista que brilha, é porque realmente, assim, eu pego pra ver, eu já fui em 3 shows do Offspring, eu acho, ou vendo vídeos também deles ao vivo. O Greg Kay, ele tem sempre a mesma postura, assim, ele não sai do lugar quase, ele fica no mesmo lugar, fazendo aquela balançadinha dele assim, tocando. E ele não é um baixista que vai sair pulando, correndo, fazendo uma zona e tal, mas ele também ele entrega exatamente aquilo que está no disco, né? que tá no CD, enfim, está na gravação. Ele realmente executa aquilo, mas ele não é um cara que tem muita presença no palco, né? Então eu acho que ele é um baixista que ele faz o que ele tem que fazer, né? Ele é competente para estar lá naquele posto, ele executa bem ao vivo, né? Inclusive ele faz também alguns backing vocals, e ele tem uma coisa da precisão, assim, que ele tem na palhetada dele, que eu acho muito interessante. Porque tem bandas, né, que quando a bateria tá super rápida, você tem 2 opções de levar o baixo, né? Por exemplo, você pode levar na palhetada assim, ou você pode levar assim. E eu vejo que o Greg Kay, ele consegue usar essas 2 formas de uma maneira inteligente, né? Então não é porque a bateria tá correndo que o baixo necessariamente está correndo por trás. Isso eu acho muito legal. E tem
algumas linhas de introdução ou até mesmo no meio do verso, assim, de algumas músicas do Offspring, que tem um trabalho muito legal, muito criativo, né? Então, assim, dá pra ver que ele também é um cara capacitado para criar linhas legais, e ele conhece o instrumento que ele tá tocando, né? Não à toa ele faz parte da banda que mais vendeu de álbuns independentes aí na história, né? Que é o Smash. E só para exemplificar alguma dessas linhas que eu estou falando, muitas vezes não precisa ser complexo, né, a execução dela, mas eu acho que a criatividade na hora da composição é o que faz a diferença, né? Então acho que a Gotta Get Away começa só aquela bateria, né? E aí o baixo é que chama a música, ele vem naquela linha assim. É simples, mas ele já dá o clima do que vai entrar na música, né? E outra do Smash também que eu considero um baixo muito icônico, ele é muito simples, ele trabalha com oitava só também, mas ele traz já o clima, quando você está no show e o Greg entra com essas notas, a galera já fica pirada porque sabe o que vem por aí, que é o Bad Rabbit, né? Assim, é simples, mas eu acho muito poderoso, né? A própria Hammerhead também tem um intervalo que é muito interessante, né? Você vê até que nos shows, quando tem essas paradas que fica só o baixo e o holofote vai nele, nem assim ele se abala, não se mexe, não faz muita expressão com a cara, assim, ele tá lá e ele vai entregar exatamente aquilo que ele tem que fazer para entregar nas músicas do Offspring, né? E então por isso que eu considero ele assim um baixista mega competente, né? Que não tem eu não sinto assim que ele é aquele cara que quer aparecer, que tá, inclusive parecia na época que ele tava no Offspring fazendo, né, que o Offspring tava estourado no mundo inteiro, assim, que ele gostava de ser muito low profile, na verdade, assim, ele não gostava nem muito de aparecer, né? Então isso que eu acho legal, você ouve linhas de baixo super trabalhadas em algumas músicas do Offspring, né? Na grande maioria, o baixo tá lá como realmente fazendo aquele fundo, né? Dando o grave que a música precisa, porque ele tem duas guitarras estridentes, né? Nuddles e Dexter lá, e o Greg fazendo a cama, assim, segurando realmente toda a base ali da música do Offspring. Mas em alguns momentos ele surge lá para trazer um brilho, né? Ou trazer algumas frases que vão dar uma diferenciada na música, né? Se você pegar para ouvir o álbum Conspiracy of One, a primeira faixa logo que vai abrir vai ser... Então, assim, já dá um impacto no CD. Então, você abre o CD com um riff de baixo, assim. Então, mostra, assim, realmente, ele é um cara que tem uma pegada criativa, mas ele não é um cara que vai explorar isso, assim. Muito diferente de alguns baixistas, acho que em contraste com o Matt Freeman do Rancid. Eu gosto de colocar esses contrastes, assim, que ajuda a gente a dar uma pensada. Mas a maioria das músicas do Rancid vai ter uma frase complicada no meio, alguma frase trabalhada. E eu vejo que no Offspring, na verdade, eu vejo o contrário. Assim, algumas músicas vão ter algumas frases bem trabalhadas, criativas, mas a maioria delas o Greg Kay vai entregar exatamente aquilo que a banda precisa, uma solidez por trás, né? Porque tem as guitarras agudas e a voz do Dexter é extremamente aguda também. Então acho que faz um contraponto aí. Por isso que eu considero ele um baixista mega competente. Eu gosto muito de Offspring, gosto muito do trabalho do Greg Kay. Quando você pensa no perfil de um cara de uma banda punk, não só hoje em dia que os caras estão mais velhos, né? Mas se você pegar vídeos antigos aí dos anos 90 e tal, ele sempre teve o mesmo visual que você não acha que é um cara que tá numa banda de punk rock. É engraçado isso. A postura dele no palco é muito calma também, mas ele consegue, ele acompanha, né? E ele compõe também frases aí e linhas que vão estar dentro aí das músicas de punk rock. E querendo ou não, músicas aí muito icônicas que todo mundo conhece, né? Come On and Play, Pretty Fly for a White Guy, Original Prankster, são sons que tem algumas linhas de baixo interessantes no meio, né? Não é a música inteira, mas ele tem algumas linhas legais. E não é um cara que tem um super brilho assim como baixista, né? Não é um cara referência no baixo, né? Mas eu gosto muito. E aí falando só um pouco sobre os equipamentos, eu gosto muito da época que ele tocava com o Ibanez ATK, se não me engano, é GATK ou ATK. Que é uma linha da Ibanez que acho que nem existe mais, nem mais produzida. Inclusive acho que no show tem uma turnê do Conspiracy of One, ele tá com esse baixo aí que era um vermelho da Ibanez. Que eu achava que ele tinha o som de palheta mais forte que o Greg teve na carreira dele, assim. Porque depois de um tempo ele passou a usar um Ibanez customizado, acho que até na época da Can Repeat, 2005, 2004, 2005, ele começou a usar um Ibanez personalizado, que tem até uns
casa, assim, né, do nome dele. E ultimamente tudo que eu vi dele assim mais recente, ele tava tocando com um Fender Precision, né? Que eu acho que tem um som pesado, mas até mais pesado que o Ibanez, mas eu senti que faltava aquele brilho, assim. E o brilho que tem, pra mim, o melhor timbre do baixo do Greg Kay é no Conspiracy of One, que é dessa época que eu falei, desse Ibanez ATK. Que pra mim é o melhor timbre que o Greg tirou, assim. Tem um brilho, tem um peso por trás, e é um álbum onde o baixo tem um certo destaque, né? Então é isso, assim, não tem muito... Não é o cara superstar do baixo, não é o cara referência no baixo dentro do punk rock, mas eu considero ele um baixista muito competente, um baixista muito criativo, quando ele sabe que é necessário, né? Acho que alguns exemplos aí, What Happened to You, do Smash, também é um skazinho, e aí sim, no ska onde cabe um baixo geralmente mais trabalhado, ele realmente trouxe lá uma linha muito mais criativa, né, do que normalmente vem. Mas quando a música não pede, ele não tá lá desenhando um monte de frase e arrebentando. Ele tá lá fazendo a base exatamente para que o resto da música possa fluir. Isso eu também acho que é uma sabedoria aí para um baixista, né? Saber a hora que você tem que realmente entrar com aquele monte de linhas, firulas, etc. E tem aquela hora que você precisa só fazer o grave para segurar e fazer o seu papel na música. Então é mais ou menos dessa forma que eu vejo o Greg Kay como baixista. Eu vou continuar com essa série, já tô com alguns baixistas aí, o pessoal aí também comentou aí alguns já umas sugestões, o Jay do Bad Religion, o Nicolas do Millencolin. E se tiver algum baixista que você quer que eu fale aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada. Valeu e até mais!